o primeiro ano de vida, ele tem algumas fases que acho que dá para dar uma pincelada assim meio geral. Logo que o bebê nasce, né, a gestação ela dura 1 ano. O bebê deveria ficar dentro do útero 1 ano. Só que depois ele não ia conseguir nascer, né? Então o bebê nasce, mas aqueles primeiros 3 meses, mais ou menos, a gente chama de esterogestação, que é como se o bebê ele continua achando que está no útero. Ele se comporta igualzinho, tem os mesmos reflexos, gosta das mesmas coisas de quando estava no útero. Só que ele está aqui fora. Então já é um desafio essa fase, porque nós, adultos, né, não só adultos, todos nós, né, que estamos aqui, a gente chega num lugar, a gente trabalha com o que a gente está vendo, com o que a gente está ouvindo. Essas são as principais percepções nossas. E o bebê é totalmente diferente. O bebê, logo que ele nasce, ele trabalha com o tato e o olfato, que é, tipo, a última coisa que eu uso. Primeiro eu vejo e escuto, para depois eu pensar em interagir de outra forma. Então, os primeiros 3 meses, a criança ela vai exigir um contato maior, um colo, ela precisa se sentir acolhida. Ela chora, não vai bastar ela olhar para minha cara e me reconhecer, ela vai precisar me sentir. Então, essa é uma característica dos primeiros 3 meses, né? Essa necessidade de ficar grudado. E aí, e a criança treme bastante, que é o que os pais chamam de chute quando está no útero. A criança não te chuta quando ela está na sua barriga. Ela tem esse reflexo. E aí, quando sai, você vê ela tendo o mesmo reflexo, né? A criança, quando está no útero, ela suga a mão dela, ela aperta a bochecha. Quando ela nasce, ela se arranha. É comum no primeiro, segundo, terceiro dia, a mãe fala, ele está todo arranhado. Porque ela continua fazendo esse mesmo movimento, né? Então, essa primeira fase, o que você pode fazer para você ter o bebê mais calmo do mundo? Não ter medo de dar colo, usar sling. Não tenha medo. Use mesmo. Agarra mesmo seu filho. Aproveita para vocês se conhecerem, essa coisa do cheiro, da pele, com o pai. Isso é muito importante para você ter um bebê calmo, né? Lembrar que o bebê está no útero, o útero é uma festa, uma barulheira louca, né? Aí chega aqui, fica de dia, aí tem visita, aí tem a avó, aí tem o vizinho, aí tem um cachorro que late, aí tem a obra do prédio do lado, e a criança dorme placidamente. Aí de noite a criança abre um olho desse tamanho e grita. E aí sempre tem um parente que vai falar, acho que ele tá com cólica. Não, tá muito silencioso, que a noite é um silêncio sepulcral, e você é louco para dormir, e aí a criança resolve pirar. Então por que a criança tá assim? Porque é muito silencioso, né? Então, não tenha medo de utilizar os barulhos que parecem os barulhos de útero. Então, chuveiro, secador de cabelo, fazer esse barulho, né? Essas coisas vão te ajudar. São os seus grandes parceiros nos primeiros 3 meses. Então, a gente sempre fala que o bebê chora nos primeiros 3 meses por afastamento de útero. Qualquer coisa afasta o bebê do útero, porque no útero tem muito pouca coisa. No útero tem soluço, no útero tem, ele suga a mão dele, no útero tem aquele barulho, no útero eu sou apertadinho, é isso. No útero não tem arroto, no útero não tem pum, no útero não tem dedinhos me pegando, no útero não tem calor e frio, e cada hora é uma luz, é uma zona. Então todas essas coisas podem irritar o bebê. E esses primeiros 3 meses o bebê chora sem a gente identificar o motivo, porque ele está afastado do útero. Então não tem um motivo muito palpável às vezes para nós. Então por isso que tem o tal choro inconsolável do recém-nascido, que seu filho começa a chorar, chorar, chorar e você não tem ideia do que está acontecendo. Não tem problema, imita o útero que ele para. Põe ele no sling, liga um chuveiro. O que as pessoas fazem? Aí começa assim, o garoto de madrugada. Aí a mulher põe o garoto no peito, porque o garoto tá berrando, vou botar no peito, porque deve estar com fome, porque logo tem alguém para falar, acho que ele tá com fome. Aí põe o garoto, mame, se bate, parece que um boi bravo. Aí ela vira pro marido. Eu acho que esse garoto tá com fome, não. Porque a pediatra falou pra mim que se ele mamasse bravo é que ele tava com sono. Dá uma volta com ele, passa pro marido, aí o marido vai lá. Tá. Não, a pediatra falou mesmo, vambora. Passa 10 minutos, tô desesperado que esse garoto não sossega. Aí ela volta. Tem certeza que não é fome? Vamos tentar mais um pouco. Aí ela põe no peito. E aí o garoto... E aí nessa, quando você vê, já se passaram 2 horas e vocês estão revezando. Então assim, se o bebê tá nervoso na madrugada, acredita, ele não está conseguindo conciliar o sono. O foco é fazer ele dormir. Faça ele dormir.
imita o útero e faz ele dormir. O útero tem um monte de voz trocando uma ideia com ele? Não. O útero tem um barulho bem alto. É isso que vai fazer ele dormir. É apertar, ficar com ele no colo, não deixar ele fritar de calor, porque quando a gente está chorando a gente fica mais encalorado, então dá uma observada se ele não está parecendo uma cereja todo vermelho. E anda com ele. O útero tem movimento por causa da água. Então ele está precisando dar uma caminhada ali, uma coisinha ali para ele conseguir se ninar. Por isso que existe o ninar, né? O ninar é para imitar o útero. Não é por isso que a gente nina o bebê. Então os primeiros 3 meses é isso. Não queira ser criativo. Criatividade nessa hora não vai dar certo. Não é para ser criativo. Não dá certo. Você não gosta de criatividade nessa fase. Aí, conforme vai passando o tempo, ali chegando perto dos 3 meses, o bebê começa a ver com nitidez, com mais nitidez, né? Que no início ele vê mais o vulto, o contraste, luz e sombra. E aí ele vai começar a ter interesse a identificar que há uma separação entre ele e a mãe dele. Ele vê e do nada ele cai em si. Não tô com ela, não tá acontecendo essa história. Tô aqui em outro canto, bora aprender? E aí acaba a fase uterina e começa a primeira fase do aprendizado. A primeira relação consciente que uma criança tem é com ela mesma. E não tem coisa mais linda do que isso. Quando eu percebo que eu e minha mãe estamos afastados, eu vou coçar o meu olho de sono, eu vou pôr a mão na minha boca, eu vou fazer carinho na minha cabeça, não na da minha mãe. Então a primeira relação consciente que esse bebê vai instituir é com ele. Deixa, pelo amor de Deus. Tá tudo bem com ele, deixa ele lá em paz. Então se ele tá ótimo lá com a mão na boca, não fica com medo dele chupar dedo, isso não é chupar dedo. Isso é o início da fase oral. Nessa época a criança baba bastante e sempre tem alguém para falar que tá nascendo dente. O garoto tem 3 meses, não tá nascendo dente. É raríssimo o dente nessa fase. A maior parte das crianças tem dente com 7 meses, depois de 7 meses. Mas aí o garoto começa a babar. Por que esse garoto tá babando aos 3 meses? Porque ele tá lubrificando a boca dele para começar a enfiar a mão, os panos e depois os objetos. Então é uma lubrificação natural do corpo para permitir, né? Então compreenda desta forma, tá? Entenda que isso é normal. Geralmente a criança baba bastante até uns 5 meses, 5 meses e meio. Aí ela para de babar, começa a comer e aí realmente vai babar quando tiver dente. Então não é que dente não dá baba, é que esta baba dos 3 meses não é dente. Tá? Então isso é importante para as mães e os pais não ficarem histéricos achando que tem um monte de dente dentro daquela boca que não tem. Muito bem. E aí a criança vai ter... A criança, inicialmente, quando nasce, ela parece um sapo, né? Ela é bem durinha assim, com a mão fechada. E aos 3 meses ela já começa a se esticar. Então a criança tem uma postura, quando ela está deitada, de braço assim. E aos poucos ela vai começar a abrir essa mão. Muito bem. Nesse início ela está com a mão assim e ela vai pôr na boca. Muito bem. É muito bom para a criança ter alguma coisa aqui para ela aprender a fazer esse movimento, alguma coisa que ela queira pegar. Então, móveis, tapete de atividade, não precisa ser o tapete de plástico, se você não quiser. Você pode fazer alguma coisa com madeira, fica a teu critério. Mas é bacana para a criança ter alguma coisa aqui para ela aprender não só a fazer esse movimento, mas a fazer este movimento. Tá? É interessante ver que nessa fase, quando você mostra um objeto aqui para a criança, ela se debate e saliva. A criança faz assim, porque ela quer pegar aquele objeto e trazer na boca. Só que isso é uma construção, ela vai aprender a fazer isso. E nesse meio tempo, a criança vai da cabeça até os pés se conhecendo. Então eu bato na minha barriga, aí eu pego o meu joelho até que eu acho o meu pé, tago o meu pé na boca. Então, a gente já falou anteriormente disso, aqueles momentos em que a criança está ali no chão cuidando da história dela mesma. Então ela está ali deitada no tapete de atividade olhando um negócio aqui. Estou ali vendo um espelho. Eles adoram espelho nessa fase, adoram. Então vai dentro da capacidade de cada um. Eu consigo ter um espelho na minha parede, um espelho de acrílico, beleza. Eu preciso disso. Eu consegui colocar um espelhinho redondo no meu tapete de atividade, beleza. Ou não, eu comprei um espelhinho na casa de ferragem, eu deixo ali, eu tô junto com meu filho, não vai quebrar, ele tá ali quietinho, ele não engatinha. Então, um espelho é sempre bem-vindo. Seu filho tá irritado, vai com ele virado ao contrário na frente do espelho. Você vai ver, ele começa a se identificar e ele começa a olhar você através do espelho. Ele começa a ver que você é você através do espelho. Então o espelho é muito legal para a criança. Ela bate a mão, vê que ela mesma está ali fazendo aquilo. É ótimo. Então, nesse momento em que a criança está ali,
Eu me viro, eu descubro que eu tenho um músculo, que eu sei fazer uma determinada posição, e eu pego meu pé, eu trago na minha boca. E vocês vão ver que a criança faz isso de dia e de noite. Então, nesse momento, 3, 4, 5 meses, é comum o pai e a mãe perceberem que a criança acorda e eles ouvem um barulho. Essa criança está trocando uma ideia e não é com você, é com ele mesmo. Ele vai fazer esse barulho de dia e de noite. Começa a vocalização, né? A gente fica falando que ele está gugunando, ele fica lá falando. E ele vai pegar, ele põe o pé na boca, ele vai pegar o pé para pôr na boca de noite. Ele engatinha, ele já vai acordar no 4 apoios para engatinhar. Então a criança, ela tende a ficar um pouco obcecada com cada etapa que ela aprende. Então ela aprendeu a rolar hoje, ele vai ficar rolando. Aí você chega de noite, ele tá rolando. Aí ele se bate num berço, se ele vai no chão, ele vai rolando no chão, até acabar a parede, vai rolando. E a criança às vezes faz isso 3, 4 dias, e aí a mãe às vezes fala, será que ele esqueceu como é que rola? Ele estava fazendo tanto, agora ele parou. Falei, porque agora ele já está querendo fazer outra coisa. Às vezes a criança não fica... Aprendeu, já fiz vários dias seguidos, está aprendido, bora fazer outra coisa?